Escute esse testemunho, por favor. Oi, padre, sua bênção. Meu nome é Rivânia, falo de Maricá, do Rio de Janeiro. Te ouço pela Rádio Catedral, pelos aplicativos, né, pelo YouTube. E eu tô ligando para dizer que eu tô adorando a leitura de Gênesis. Nossa, tá sendo uma bênção, como tá clareando a minha mente. Só que hoje o senhor deixou um nó na minha cabeça, padre. Na hora que Caim fala que ele foi expulso, né? E que outras pessoas vão querer matá-lo. Que outras pessoas? Eu não entendi. Adão e Eva, Caim, Abel. Que outras pessoas, padre? Me ajuda, por favor. Desata esse nó da minha cabeça, tá bom? Fica com Deus. Tá certo, querida. E você não é a única. Inclusive, tem muita gente que depois vai dizer assim, ué, era Caim e Abel e como é que por acaso, como que continuou? Como é que tiveram filhos? Houve, por acaso, um deles teve que ter relações com a mãe? Também é outro problema. Bom, a igreja sempre explica, e aqui compreenda. Se tratava de outros descendentes de Adão e Eva. Ué, não entendi. Explico. O primeiro casal, no capítulo 5, versículo 4, deu à luz a numerosos filhos. Embora apenas 3 tenham os seus nomes citados na Bíblia. Não significa que Adão e Eva, e essa é a teoria mais clássica defendida, que Adão e Eva tiveram outros filhos. 3 foram citados, no caso Caim, Abel e Sete. Os outros irmãos e irmãs, filhos de Adão e Eva, se multiplicaram. Aí você vai, então, esses seriam os outros irmãos. Agora você vai dizer, mas espera aí, ainda existe um problema. Então, eles tiveram relação entre si, irmãos com irmãos? Pois é. Neste caso, também é a explicação clássica da igreja, é a mais aceitável. Existem outras. Que naquele caso, a permissão foi necessária e lógica para a continuidade. Naquele momento, houve sim essa permissão, mas logo foi extinta toda e qualquer possibilidade. Essa permissão que houve no início nunca mais se repetiu. Nem excepcional, nem de qualquer outra forma, o que aconteceu na primeira geração. Compreendido? Então, acabei explicando as duas coisas. Esta é a forma mais aceitável, a que mais é aceita pelos estudiosos da igreja. É verdade que existem outras, mas nós seguimos a orientação católica. Bíblia aberta, cartilha de oração. Mas olha, pode fazer como a Rivânia de Maricá. Pode fazer perguntas também, viu? Ajuda. E é muito bem-vindo. Porque às vezes eu tento, mas você percebe de um outro lado, pode me fazer pergunta. Porque isso me estimula até. Os descendentes de Caim. Vamos lá. Caim e sua mulher tiveram um filho, tá vendo? Já apareceu uma mulher na história. Então, e a mulher tiveram um filho e deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e chamou de Enoque o nome de seu filho. Enoque foi pai de Irade, e que foi de Matusael, e foi pai de Lameque. Lameque deu 2 mulheres, uma delas se chama Ada, outra Zilá. Jamal, e aí segue.
7 anos íamos. Aqui eu quero só fazer um parênteses. Me permita. E eu sinto necessidade de explicar. Eu expliquei o que é o clássico da igreja. Porém, os grandes exegetas da Bíblia, e às vezes a gente cuida, eu meço palavras, porque eu estou falando para um público muito heterogêneo, muito diferente. Mas eu preciso dizer, a palavra, e isso são dos exegetas bíblicos, Adão, Eva, Adão, não como um nome próprio, mas o conjunto dos homens criados. Eva, não como uma única mulher, mas o conjunto das mulheres criadas. Então, me permita, se eu não continuar por causa do tempo, eu preciso explicar. Mas então quer dizer, não existiu Adão e Eva? Sim, existiu Adão, existiu Eva. As afirmações, elas não podem ser sempre negativas. Esses dias até fiz um sermão, ontem, sobre a multiplicação dos pães. Expliquei tudo a partir de um simbolismo de João. Imediatamente veio a pergunta, então Jesus não fez a multiplicação dos pães? Fez a multiplicação dos pães. Agora, a forma como compreendemos o milagre da multiplicação, João apresenta de forma simbólica, na Páscoa. Voltando a Adão e Eva. Adão e Eva, Adão, Eva, existiu sim. O primeiro homem e o primeiro grupo de homens, quem criou? Deus. A coletividade. Quem criou os homens? Deus. Quem criou a mulher, o gênero feminino? Deus. Quem criou o gênero masculino? Deus. Então Deus criou Adão, criou Eva, criou. Porém Adão não como um nome próprio, como um único, nem Eva como a única. Então, a mãe, as mulheres, Adão, os homens. Compreendido? É importante isso. Às vezes é difícil. Então, você percebeu que existem duas formas? Mas eu tenho que explicar. Não quero lhes tirar a fé. Eu quero abrir-lhes a inteligência. Em nada negando a Sagrada Escritura. Em nada negando a Sagrada Escritura. Então não diga, o padre disse que não existiu Adão e Eva. Existiu. Sem dúvida. Eu vou para o intervalo e volto já. Filhos e filhas, portanto, você viu os descendentes de Caim, que também, se você é curioso, gosta de estudar, vai achar os cainitas. Cainitas. Depois, capítulo 5, versículo 1, os descendentes de Adão. Eu vou parando por aqui agora. E segunda-feira eu retomo. E como eu sei que é um assunto que mexe com muita gente, segunda-feira eu vou indicar algumas leituras complementares sobre... Eu dei duas explicações. Uma de Dom Estevão de Bettencourt, que foi a primeira. E a segunda eu vou dar alguns textos para complementação bíblica. Mas aceito pergunta. Volto a dizer, é muito bom. Nós estamos num estudo bíblico, uma leitura bíblica, orante.